noite, Pai, a tua graça, a tua presença, o teu poder, em nome de Jesus, amém? Espírito Santo de Deus, nesta noite, eu apresento a tua serva, Deus, que vai nos trazer nesta noite a mensagem que vai arder o meu e o coração da tua igreja, Pai. Usa ela, Pai, muito e profundo, Pai. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Irmãos, livro de Ruth, capítulo 1. Aleluia. Ruth. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ruth 1. Nós vamos ler a partir do verso 14. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Todos acharam? Amém, Jesus. Amém. Que diz assim: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida, ele com ela deixou de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, aqui é um clássico, né, da Bíblia Sagrada, uma história bem conhecida, já foi feito filmes, né, com essa história, seriados, livros, muitas coisas já foi feita a parte cultural, vamos dizer assim, né, através desse livro. Por quê, irmãos? Esse livro expressa a beleza da fé, né? E a fé, ela transpõe barreiras, né? A fé, ela ultrapassa fronteiras. Então a fé é algo muito poderoso, irmãos, que o Senhor nos deu, né? Tanto é que Jesus, ele fala lá em Mateus, né, 24, no sermão profético, ele vai falar que porventura, quando vier o Filho do Homem, será que ele encontrará fé na terra, né? Porque, irmãos, a fé é um dom de Deus. É o Senhor quem nos dá a fé. Então, nós somos atraídos pela graça de Deus, pelo favor imerecido, e Ele nos entrega o dom da fé para tomar as decisões certas, né? Para falar de maneira correta, para tomar as decisões certas, para viver verdadeiramente pela fé. Nós não vivemos pelas emoções, pelos sentimentos, pelas circunstâncias. Se tudo der certo, eu vou ter fé, e se tudo der errado, eu deixo de acreditar. Não, irmãos. Fé é isso, irmãos. É você crer, é você acreditar, mesmo quando tudo está dando errado, né? Mesmo quando as coisas não estão acontecendo como você gostaria que estivesse. Então esse cenário que nós vemos aqui de Ruth e Noemi é um cenário de luto, né? Porque ambas perderam seu marido, e também Noemi não perdeu só o marido, como também perdeu os 2 filhos.
né? Então morre o marido, morre os 2 filhos, as noras ficam viúvas, uma decide voltar para a casa dos seus pais, mas a Bíblia diz que Ruth se apegou a ela. Então Deus escolheu entregar a fé a Ruth, entregar o dom da fé para Ruth. A Orfa volta, representando, irmãos, ali o mundo, né? O século, e a Ruth permanece com a sogra. E ela faz uma declaração muito linda, irmãos, acerca da fé. Porque o cenário é de choro, o cenário é de amargura, é de lamentação. E nós podemos ver, irmãos, diante de um cenário de amargura, de choro, de dor, de lamentação, florescer a fé. Deus, Ele é especialista nisso, irmãos, em pegar um cenário de dor e fazer com que a fé floresça, fazer com que a fé apareça, fazer com que haja esperança, futuro para as nossas vidas, né? Num lugar de caos, um cenário terrível, de desesperança, de amargura, né? De tristeza, de frustração, o Senhor pode fazer florescer, irmãos, a esperança e o futuro para nós. E Ruth é prova viva disso. Uma mulher estrangeira da terra de Moabe, moabita. Noemi era de onde? De Belém, a terra do pão. Então, quando ela era casada, ainda seu esposo era vivo, a Bíblia diz que eles estavam lá em Belém, na terra do pão, e faltou pão, porque naquele tempo teve fome na terra, em Belém. Então ela pega o seu marido, os seus 2 filhos, e vai para Moabe, e constrói a vida lá. Deus sustenta eles ali até que vem a doença, a enfermidade, o dia mal, né? O tal do dia mal, que todos nós passamos por esse dia, o dia mal. E ela vê a necessidade de retornar para Belém. Mas Deus é tão maravilhoso que mesmo ela cheia de amargura, cheia de dor, né, cheia de tristeza, Deus coloca a Ruth, essa mulher que tem uma visão além, irmãos. Então nós entendemos através dessa palavra, irmãos, que a qualidade de fé da Ruth chama a atenção. Porque existem vários tipos de fé, irmãos. Existe a fé que eu acredito em quando, como eu falei aqui, quando tudo dá certo. Mas como que Deus vê a qualidade da nossa fé? Quando verdadeiramente tudo está dando errado e a gente continua acreditando. Porque a nossa fé não está baseada nas circunstâncias, mas sim no Deus vivo, no Todo-Poderoso. Então, a gente vê que a qualidade da fé de Ruth mostra-nos que ela não ficou ansiosa a respeito do futuro, mas ela decidiu confiar em Deus. É isso. Sem marido, sem filhos, como que vai ser o futuro dessas mulheres? Somente Deus é que pode trazer a provisão, trazer a providência. Então a gente vê aqui, irmãos, que mesmo ciente dos riscos que ela poderia passar, de acordo com a sua decisão, ela resolveu depositar sua confiança em Deus. Ela estava determinada a ter o Todo-Poderoso, Deus vivo, como seu Senhor, e fazer de Israel a sua casa. Então, nós, irmãos, ela era uma moabita, ela servia a outros deuses, ela servia a deuses estranhos. Então ela abre mão de servir a outros deuses, ela abre mão, irmãos, daquilo que ela conhecia, para se entregar ao verdadeiro Deus. Ela abre mão da sua antiga vida, da sua antiga forma de viver, aleluia. Ela abre mão do velho homem, da velha natureza, para decididamente, de maneira determinada, ela decide viver essa nova vida e se entregar ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, mesmo ciente dos riscos que ela estava correndo. Porque nem Noemi, nem Ruth sabia
sabia qual seria o seu futuro. O futuro verdadeiramente estava nas mãos de Deus. E isso é a fé verdadeira, é a fé de qualidade. Ela entendeu, olhando para a vida de Noemi, sem dúvida, Noemi deu muitos exemplos a esta mulher. Sem dúvida, Ruth prestava muita atenção na sogra. Então, Noemi, de alguma maneira, ela trouxe o testemunho do Deus de Israel para dentro daquela terra de Moabe. Então ela entendeu que a vida sem Deus não tinha sentido e que a salvação só depende da nossa decisão, irmãos. Porque a Bíblia diz que Jesus ele veio para nos salvar, mas ele não nos obriga a servir ele. Ele não nos obriga a crer nele. Ele não nos obriga a segui-lo. Porque ele fala: se alguém quiser vir após mim, quem quiser, se alguém quiser, ele não obriga. Ele veio para promover a salvação, sim, mas ele nunca nos obrigou. Então parte, irmãos, da nossa decisão. Nós decidimos ser salvos. Nós decidimos seguir Jesus. Nós decidimos levar a nossa cruz. Aleluia. E foi isso que Ruth fez. Ela decidiu. Ela foi determinada. Então quando ela fala assim: olha, o seu Deus será o meu Deus, ela está falando de morte, de sepultura. Ela está sepultando a velha vida. Ela está sepultando os outros deuses. Ela está sepultando aquela cultura que ela conhecia, que ela vivia, para viver o novo de Deus. Aleluia. Ela toma a decisão mais sábia da vida dela. E é tão bom, irmãos, quando a gente toma decisões sábias, porque verdadeiramente o Senhor nos honra. Porque Deus honra a nossa fé. Aleluia. Deus honra a fé. Então nós vemos que ela se converteu genuinamente. Como que eu sei que uma pessoa se converteu genuinamente? Quando ela abandona as práticas antigas. Quando ela abandona o pecado. Abandonar. Sabe aquela pessoa que abandona o cachorro? Já viu isso? Pega, leva o cachorro para um lugar longe, abandona, larga lá e não olha nem para trás. É isso que nós temos que fazer com o pecado, irmãos. Abandonar. Aleluia. Não é fazer do pecado um algo de estimação, né? Porque quando a gente tem um bichinho de estimação, a gente vai lá, dá atenção, faz um carinho, daqui a pouco a gente larga lá, vai fazer as coisas, depois volta, né? Um bichinho de estimação, não. A Bíblia nos ordena, irmãos, nos exorta a abandonar. E foi isso que Ruth fez. Ela abandonou, aleluia, para viver e servir ao Deus de Noemi, ao Deus de Israel, ao Todo-Poderoso, ao Deus verdadeiro. Aleluia. Então, quando a gente abandona o nosso passado de pecado, de incredulidade, nós abraçamos a fé com firmeza e assim permanecemos para sempre na dependência do Senhor. Aleluia. E você vê que foi uma decisão sólida, né? Foi uma resolução, ela foi resoluta. Então ela teve uma decisão resoluta, ela não voltou atrás a sua decisão. Ela foi até o fim. Tanto é que ela declara: o seu Deus será o meu Deus. Onde você for sepultada, ali também eu serei sepultada. Aleluia. A única coisa que vai me separar de ti é a morte. Não existe outra coisa. E a fé faz isso, irmãos. Ela nos une a Deus. Ela nos une ao Espírito Santo. Ela nos une a Jesus Cristo. Sabe o que Ruth está fazendo aqui, irmãos? Ela não está fazendo apenas uma declaração de amor, porque muitos pegam esse versículo aqui, né, e colocam no convite de casamento. Ela está fazendo uma aliança permanente, perpétua, eterna com Deus
aleluia, com o Deus de Israel. E a fé é isso, irmãos. Ela te leva a fazer uma aliança. E nota, irmãos, que é uma aliança de cruz. Olha que interessante. De cruz. Ela estava totalmente resolvida, determinada a passar pelo vale que tivesse que passar. Duas mulheres saindo de Moab, voltando para Belém, sozinhas, sem marido, sem filho. Pensa aí, os perigos. Então ela estava disposta, determinada a passar pelo que tivesse que passar. Vales, montanhas, depressões, dificuldades, privações. É uma aliança, igreja. Nós temos uma aliança com Deus. Nós temos uma aliança com Jesus, aleluia. Nós temos uma aliança que provém da fé, aleluia. E não é qualquer fé, é uma fé firme, é uma fé determinada, é uma fé constante, é uma fé que aponta, irmãos, para a eternidade, aleluia. Ela estava resolvida. Então Noemi se calou. Viu que nada poderia tirar aquela ideia do coração de Ruth. Nós vemos que a forma como Noemi decidiu voltar para Belém também despertou essa admiração, esse desejo em Ruth de conhecer a Deus, a ponto de se apegar à sua sogra. Então nós vemos, irmãos, que nós como cristãos, nós temos o poder de influenciar os que convivem conosco, tanto para o bem quanto para o mal. Quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, nós conseguimos estruturar a nossa família, estruturar as pessoas que estão ao nosso redor pela fé. Aleluia, pela fé. Então nós temos também nós somos incumbidos de fazer isso, de trazer essa estrutura. Nós que conhecemos a Deus, aleluia. Nós que servimos a Deus, nós que compartilhamos da mesma fé, nós somos incumbidos de trazer essa estrutura, de trazermos essa firmeza, este alicerce, este fundamento para a nossa casa. Então Noemi, ela trouxe fundamento para o seu lar, mesmo em terra estrangeira, mesmo em terra estranha, mesmo habitando um lugar de falsos deuses, de idolatria, de incredulidade, de cegueira espiritual. Não importa o cenário, irmãos, que você esteja inserido, aleluia. Nós vemos que o próprio Daniel, estando na Babilônia, ele temia a Deus, nunca deixou de orar, e o Senhor o honrou grandemente, porque ele teve fé, irmãos. Daniel não começou a orar dentro da cova dos leões, Daniel já orava bem antes. Antes do dia mau. Quando o dia mau chegou, ele recebeu o livramento. Aleluia. E todos puderam ver quem era o Deus de Israel. Assim como Ruth foi despertada através da forma como Noemi adorava a Deus, servia a Deus. Ela estava amarga naquele momento. Foi um momento de dor, de tristeza. Mas o Senhor não a deixou sozinha. O Senhor colocou Ruth para seguir com ela, para florescer com ela, para caminhar com ela, para fortalecer ela. E a Bíblia diz, irmãos, que Ruth, mesmo sendo estrangeira, mesmo no passado, uma mulher que serviu a deuses estranhos, que andou na incredulidade, na idolatria, coisas que Deus abomina, ainda assim, irmãos, a partir daquele momento, quando elas voltam para Belém e
elas tentam fazer a vida delas, e Deus viu a fé de Ruth, honrou a fé de Ruth. A Bíblia diz que ela entra para a genealogia de Jesus. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Como pode, irmãos? Alguém que aparentemente estava sem era e beira, estava sem destino, não tinha futuro, o futuro era incerto, não havia esperança, sem marido, sem filhos, não havia esperança, mas Deus enviou o remidor, aleluia, aquele que comprou a sua causa, aquele, irmãos, que veio para prover a sua vida. E nós temos um remidor, irmãos, nós temos Jesus Cristo, porque o nosso futuro também era incerto, nós também não tínhamos esperança, o nosso destino apontava para a morte, para o abismo, mas por causa de Jesus que nos remiu, que nos redimiu, que nos resgatou, aleluia, e Ele vem na hora certa, irmãos, porque a Bíblia diz que Boaz apareceu, irmãos, e ali ele se encantou com Ruth, ele foi lá e remiu ela, redimiu, comprou ela das mãos de Noemi, aleluia. A Bíblia diz que ele vem e ele é o Senhor da colheita, aleluia. Então, se você está esperando por algo da parte do Senhor, apenas confie e acredite, porque a palavra de Deus, a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que Ele é o Senhor da colheita, e Ele vem, irmãos, para te dar futuro e te dar esperança nessa noite, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto tudo parecia perdido, o cenário era um cenário de dor, de vazio, vazio da alma, vazio material também, porque ela fala: cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Ela pede para chamar ela de Mara, que significa amarga, ela estava amarga, mas o Senhor a surpreendeu, irmãos. Aleluia. Eu costumo dizer que nenhuma luta dura para sempre. Tudo tem propósito. Deus tem propósito em todas as coisas. Verdade. E essa mulher, irmãos, por causa da fé, ela se torna alguém que entra para a genealogia de Jesus. Ela entra para a linhagem de Davi. Ela casa com Boaz, ela tem um filho. E esse filho dá a continuidade, traz a descendência de Davi, que traz a descendência de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é o dono da história, aleluia. Ele é o roteirista. Ele tem o roteiro da nossa história. A palavra do Senhor diz que todos os nossos dias já estão escritos no livro dele. Salmos de número 139. E ainda antes que a gente viesse existir, irmãos, Deus já sabia a soma dos nossos dias. Ele já sabe. Então existe um roteiro pelo qual nós precisamos seguir. Ruth seguiu o roteiro e ela foi honrada. Ruth seguiu o roteiro, aleluia. E ela foi atendida, ela recebeu o favor de Deus. E a alegria retornou àquela casa. Porque a Bíblia diz que quando nasce o menino, aleluia, a Noemi se alegra. E ela olha para aquele menino e tem ele como um neto, porque agora ela tem a Ruth como filha. Aleluia. E ela se alegra com aquela criança. E a alegria retorna, irmãos, àquela casa, a esperança, o futuro, que aponta, irmãos, para a eternidade. A Bíblia diz aqui no capítulo 4 que Ruth dá luz a Obed, que
futuramente se tornaria avô de Davi. Ele vem para restaurar a alma e nutrir a velhice de Noemi. Aleluia. E a Bíblia declara aqui, ela fala assim, olha, e ela é melhor para você do que 7 filhos. Aleluia. Irmãos, Deus é o Deus de restauração. Não importa o que você tenha perdido na tua vida, não importa o que tenham arrancado de ti, não importa o que tenha sido, irmãos, perdido na tua vida, o nosso Deus é um Deus de restauração. Se verdadeiramente você fizer um pacto, uma aliança sincera, verdadeira com Ele, Ele entra com restauração na tua história, Ele entra com restauração na tua família, aleluia. Ele entra com restauração em todas as áreas da sua vida, porque Ele é um Deus, aleluia. Ele é o Deus de restauração. Não há nada que Ele não possa fazer. Aleluia. Não há nada impossível para o nosso Deus. A palavra do Senhor diz que Ele traz à existência até aquilo que não existe. Aleluia, Jesus. Ele faz acontecer, Ele faz aparecer, Ele faz surgir. Ele faz tudo novo. Ele restaura sentimentos. Ele restaura, irmãos, posses. Ele restaura bens materiais. Ele restaura casamento. Ele restaura saúde. Aleluia, nessa noite. Ele restaura o fervor. Ele restaura a alegria da salvação. Aleluia, porque Ele é o Deus de restauração. Então não importa a dor que você esteja sentindo, as lágrimas que você já tenha derramado, aleluia, porque o Senhor não desperdiça sofrimento nas nossas vidas. Tudo tem propósito. A palavra do Senhor diz, irmãos, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu firme propósito. Aleluia. Deus é fiel. A mulher que estava amarga, chorando, um cenário de dor e de tristeza, agora se alegra. Aleluia. Se alegra com a filha e com o neto que recebeu. Aleluia. E quando a Bíblia fala de 7, olha, essa mulher, ela é melhor para você do que 7 filhos. 7 é o número da totalidade, da plenitude de Deus, aleluia. Por isso, irmãos, que é bom viver pela fé, porque quando a restauração vem, irmãos, ela vem de maneira multiplicada, aleluia. Porque Ele também, além de ser o Deus da restauração, Ele também é o Deus da multiplicação. Tudo cresce na presença de Deus. Tudo é abundante na presença de Deus. Tudo que Deus faz, irmãos, Ele faz com abundância. O próprio Jesus declarou: vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância, em abundância, aleluia. O nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus de abundância. Ele é um Deus de multiplicação. Ele é um Deus de restauração. Aleluia. Então, passe pelo processo que você tiver que passar. Passe. Porque, irmãos, só vive o propósito quem suporta o processo. O processo foi de dor, foi de luto, foi de tristeza, foi de amargura. Mas o propósito era a eternidade. Aleluia. O propósito era trazer uma estrangeira e colocar ela dentro da genealogia de Jesus. É tirar alguém do charco de lodo. É tirar alguém do fundo do poço e colocar para se assentar em lugar de príncipes e de princesa. Aleluia. Em lugares nobres.
É isso que Deus faz, irmãos. É isso que a fé faz. Por isso nós vivemos pela fé. Nós não temos medo, irmãos, de viver pela fé. Nós não podemos ter medo de encarar o futuro, porque Deus já está lá. Aleluia, nos esperando. Assim como Deus já estava lá em Belém, já estava lá nas fazendas de Boaz, já estava lá naquela colheita de espigas de milho. Aleluia. O Senhor já estava lá esperando por Ruth. Aleluia. Como remidor, Ruth representa a igreja, Boaz representa Jesus. Aleluia, nós somos a igreja que desejamos o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso remidor. Aleluia. Porque nós também hoje entramos na genealogia de Jesus. Hoje fazemos parte da família de Cristo, da família de Deus, da família de Jesus. Certa feita, falaram assim para Jesus: olha, mestre, na hora da crucificação, sua mãe e seus irmãos vieram te ver. Ai, ó, você que é o rei dos judeus aí, Jesus, né? De maneira sarcástica, falaram na hora da crucificação. Eles vieram te visitar, sua mãe e seus irmãos. E aí Jesus responde assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aleluia. A família de Jesus, irmãos, de Cristo, verdadeiramente aqueles que fazem a vontade de Deus, do Pai. Então nós fazemos parte da família de Jesus agora. Nós entramos para essa genealogia espiritual, eterna. Nós recebemos uma nova família, um novo DNA, uma nova mente, um novo coração. Aleluia. Assim como Ruth recebeu, nós também recebemos. Nós abandonamos a velha prática, abandonamos os deuses estranhos, abandonamos a idolatria, abandonamos a incredulidade. Aleluia. Para viver para Deus e para viver pela fé. Então o Senhor tem para nós nessa noite um tempo de restauração, aleluia, de restituição. Amém, igreja, para que o nome dele seja glorificado. Vamos, Jesus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar para encerrar. O relógio me parou, né? Glória a Deus, amém? Curve sua cabeça. Pai santo, Pai bendito, Deus de poder e graça, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, que vem, Deus, trazendo um direcionamento às nossas vidas, ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso espírito, Senhor. Nós cremos, Senhor, na tua palavra, Pai. Nós cremos em tudo que foi falado, dito aqui, Senhor, louvado, adorado, glorificado nesta noite, Senhor. Te agradecemos por tudo, Pai. Te agradecemos por tua grande salvação, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua fidelidade, Senhor. Que o Senhor venha nos acrescentar a fé nessa noite, Pai. Que nós não venhamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecer firmes, Senhor, prosseguindo para o alvo, que é o Senhor Jesus, aleluia. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por essa segunda-feira abençoada, Senhor. Nos traga de volta aqui na quarta-feira, Senhor, no sábado, meu Deus, para permanecer te adorando e te exaltando em todo o tempo, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo nessa noite. Nos leve em paz e em segurança ao nosso lar, Senhor. Nos livra, meu Deus, de todo mal, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor. E damos, Senhor, o término a este culto, Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém? Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com a igreja não só hoje, mas por toda a eternidade. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.